Luneta Sonora na área e hoje eu quero conversar com você sobre o tempo. Quanto tempo você tem para fazer as suas coisas? Quanto tempo você tem para fazer aquilo que você precisa fazer? Você reclama que tem tempo de mais ou tempo de menos para poder fazer o que você gosta de fazer, o que você precisa fazer e o que você quer fazer? Na semana passada, no momento da gravação do podcast essa semana, porque eu gravei esse episódio de hoje, ou melhor, eu estou gravando esse episódio de hoje depois que eu gravei o episódio passado. Eu decidi, olha, eu tenho tempo para gravar um outro episódio sobre o tempo, porque eu não tive tempo para pensar exatamente no, no assunto do tempo na no episódio anterior. Eu acabei esquecendo disso momentaneamente naquele momento. Me perdoe se eu estou enrolando em falar um pouquinho sobre isso, mas é isso basicamente. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu não encontro tempo para fazer algumas coisas e encontro tempo para fazer outras. E quando você tem tempo para poder fazer alguma coisa, você se sente leve, você se sente mais, digamos assim, despreocupado, porque quando você tem alguma coisa para fazer e você sente que não está conseguindo, você para, respira e pensa como é que eu vou fazer isso e sei lá. Então, nessa semana passada eu gravei os vídeos da folha colorida do sorteio que eu fiz há 2 semanas atrás, né? E eu fiz os 5 desenhos, gravei todos eles, fotografei todos eles. Além disso, foi também quando eu gravei o desenho daquele dia, do 48 folhas, e também o do 96. E o que acontece muitas vezes? Quase todos os desenhos do 48 e do 96, eu só tenho tempo de fazer no dia que vão ao ar. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu acordo, mas eu durmo sabendo que eu fiz alguma coisa. E eu queria ter tempo para fazer outros e deixar outros reservados para poder, de certa forma, ter uma economia de tempo lá na frente. Porque muitas coisas eu termino fazendo em cima do laço e termino me preocupando com outras coisas que eu não deveria, justamente porque você termina muitas vezes aproveitando seu tempo se preocupando em manter aquele objetivo em pé, manter aquele sonho vivo. E você quer, de certa forma, fazer alguma coisa para poder manter aquilo e ter cabeça para fazer as outras coisas acontecerem, se é que vocês me entendem. E quem tem essa preocupação com o tempo sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você sente que precisa fazer alguma coisa, quando você sente que aquilo não tá bom e precisa melhorar, porque você tem aquela percepção de que você precisa melhorar as coisas o tempo todo, que você precisa fazer aquilo da melhor maneira possível e não sabe exatamente por onde começar. E por onde você começa? Isso muitas vezes depende do seu princípio, do seu começo e das suas necessidades de momento. Então, se eu encontrei tempo para falar sobre o tempo, isso já é uma vitória muito grande para mim. E se eu encontrei tempo para fazer esse monte de coisas e sei lá o que eu vou fazer nessa semana, porque se eu estou gravando esse episódio na semana passada, eu já nem sei o que foi que eu fiz nessa semana e nem sei o que eu vou falar para vocês. E se acontecer, eu tenho tempo suficiente para isso e falo da melhor maneira possível na semana que vem, daqui a 2 semanas ou quando eu encontrar tempo, que é isso que interessa. Ok? Então é isso, é sobre o tempo. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e
no youtube.com/lunetasonora. Eu estou com vocês nas redes sociais, @josivandrovalar, e também no X e no Tumblr, que é outra arroba, que é @josivandro. Ok? Então esse foi um episódio rápido em que eu tive tempo para falar sobre o tempo. Não para menos que eu acabei falando tudo o que eu queria em menos de 5 minutos e não sei até onde eu vou chegar para me estender mais um pouquinho, mas o que importa é isso, é ter tempo, porque quando você tem tempo para fazer as coisas, você consegue otimizar as suas coisas da melhor maneira possível. E é isso, ok? Então a gente se encontra na semana que vem. Até lá e não desanime.